Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Aprenda Ciências. O tema da aula de hoje é circuitos elétricos. Esse é um tema que é abordado pela física do 8º ano. Antes de começar a falar dos circuitos, gostaria de relembrar algumas coisas com vocês. Primeira delas, só existe corrente elétrica, pessoal, quando existe uma diferença de potencial elétrico, ou DDP, entre os materiais. A segunda, essas diferenças existem porque os materiais podem perder ou ganhar elétrons. E a terceira, alguns materiais conduzem corrente elétrica e outros não, devido à quantidade de elétrons livres. Ou seja, aqueles elétrons que estão mais afastados do núcleo do átomo apresentam menor força de atração. Por isso, são os elétrons livres. Então, para a corrente elétrica circular, ela precisa de um caminho. E esse caminho normalmente é um fio condutor, um conjunto de fios ligados a diferentes componentes elétricos. Isso é o que chamamos de circuito elétrico. Vamos aproveitar esse esquema para relembrar. Qual é o sentido de movimentação dos elétrons? Gente, os elétrons sempre vão do polo negativo, onde tem excesso de elétrons, para o polo positivo, onde falta elétrons. Agora, nós iremos falar dos componentes que têm um circuito elétrico. Um circuito elétrico tem vários componentes, e cada componente apresenta uma função específica. Tem um componente que faz a geração, o outro que faz o armazenamento da energia elétrica, o outro que faz a transformação, e nós temos também um dispositivo de segurança. Vamos falar de cada componente separadamente. Primeiro, o gerador. O gerador é o componente do circuito elétrico que transforma alguma outra forma de energia em energia elétrica. Um bom exemplo de gerador são as pilhas e baterias. Que tipo de energia que é transformada, então, nas pilhas e baterias? Nela ocorre a transformação da energia química em energia elétrica. O segundo componente que vamos falar é o capacitor. Qual que é a função do capacitor, então? É acumular energia elétrica para ser usada por um outro componente do circuito. Agora vamos ver um exemplo de um capacitor. Então, meninos, a energia elétrica já foi gerada, armazenada, agora ela precisa ser transformada em outros tipos de energia. Essa função é realizada pelos receptores. Ele, então, transforma a energia elétrica em outro tipo de energia. Agora vamos ver, então, um exemplo de um receptor presente no circuito elétrico. Existem alguns eletrodomésticos que também fazem essa transformação dessa energia, da energia elétrica para outro tipo de energia. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro deles, o chuveiro. Qual que é a transformação que ocorre no chuveiro? A energia elétrica é transformada em energia térmica. Vamos ver outro exemplo. A caixa de som. Nela ocorre a transformação da energia elétrica em energia mecânica. E um outro exemplo, a lâmpada. Então, a lâmpada, pessoal, também ocorre esse tipo de transformação de energia. Na lâmpada, a energia elétrica é transformada em energia luminosa. Já que nós falamos de transformação de energia, vamos ver um pouco sobre o efeito Joule. Então, pessoal, todo corpo oferece uma oposição à passagem de corrente elétrica. Essa propriedade dos corpos é denominada resistência elétrica. Então, quando o corpo apresenta a resistência elétrica, ao passar uma corrente por esse corpo, parte dessa energia elétrica é convertida em energia térmica, levando a um aquecimento do corpo.
Isso se chama efeito Joule. Dentre os componentes de um circuito elétrico, os resistores têm essas propriedades também. Alguns eletrodomésticos também usam o efeito Joule, como, por exemplo, o chuveiro, o secador de cabelo e também o ferro de passar roupa. Então, em todos os eletrodomésticos tem um resistor que transforma energia elétrica em energia térmica. O último componente que falta falar dos circuitos elétricos são os dispositivos de segurança. Mas antes, vamos pensar um pouco. Quantos eletrodomésticos nós temos ligados na rede elétrica da nossa casa nesse momento? Vamos pensar. Eu consigo pensar em pelo menos 5. O que isso quer dizer? Para suprir toda essa demanda de energia, precisamos de uma maior intensidade de energia elétrica. E como consequências, temos um aumento do efeito Joule, o que pode levar ao derretimento de componentes, faísca e incêndio. Por isso, nós temos os dispositivos de segurança. Vamos falar dos dispositivos de segurança. Esses dispositivos bloqueiam a passagem da corrente elétrica quando essa atinge um limite, evitando o superaquecimento do circuito elétrico e o incêndio. Exemplos desses dispositivos: os fusíveis e os disjuntores. Esse dispositivo de segurança de circuitos elétricos é bem comum. Todos nós temos em nossas casas. Agora, vamos falar dos tipos de circuito. Existem 3 tipos de circuito. Aqueles circuitos que são em série, os circuitos que são em paralelo e os circuitos que são mistos. Vamos começar falando de um circuito em série. Nesse tipo de circuito, a corrente elétrica apresenta apenas um caminho para deslocar-se, sendo obrigada a passar por todos os componentes. Um exemplo disso são as lâmpadas pisca-pisca. Se acontecer de uma lâmpada queimar, todas as lâmpadas que vêm logo após dela não acendem mais. Por quê? O circuito está em série, ou seja, a corrente elétrica precisa passar por todos os componentes. O segundo tipo de circuito que vamos ver são os circuitos em paralelo. Nesse tipo de circuito, a corrente elétrica possui diversos caminhos para se deslocar, tá? Isso permite que diferentes partes do circuito sejam todas ativadas de forma independente. É isso que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje, pessoal. Não esqueçam de deixar um like no vídeo e se inscrevam no canal para receber mais novidades. Um abraço. Fui!